Aleluia! Boa noite para todos. Bem-vindo ao Ministério Guiando o Rebanho. Um beijo no seu coração, um abraço da nossa equipe para você e sua família, você que está aí com a gente. Deus abençoe o povo de Moçambique, Paquistão, Afeganistão. Deus abençoe o povo do Espírito Santo. Deus abençoe o povo de Minas Gerais, aí da nossa irmã que é pastora da igreja, que nos assiste, que curte as nossas mensagens. Deus abençoe o povo aí de São Paulo, de algumas cidades de São Paulo também, que curte as nossas mensagens. Deus abençoe o povo do Rio Grande do Sul, que está ligado com a gente, vocês que contribuem aqui para as missões, que Deus possa despertar o coração do povo do Sul, não é, meu irmão? Para nos ajudar nessa campanha desse Ministério de Missões, onde nós temos construído escolas, igrejas para educar criança, alimentar criança, e no momento nós estamos no término de algumas construções. Deus abençoe a todos vocês. Nosso culto de celebração hoje, com a mensagem com o nosso irmão obreiro Celso, que está aqui com certeza com seu coração ardendo com a vontade de trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Que o Espírito Santo nesta noite possa usá-lo poderosamente. Vamos orar. Senhor, recebe o nosso culto, a nossa adoração. Obrigado por ter nos escolhido, por nos dar o privilégio de estar em tua presença. Te agradecemos por todos os recursos recebidos, meu Pai. Te agradecemos até mesmo pelas faltas que temos, que leva-nos a pensar alto e pensar em Ti e pedir a sua ajuda. Te agradeço por este local que o Senhor nos concedeu para cultuarmos o Teu nome. Te agradeço por essa comunidade que nos segue na internet, no Facebook, pelo YouTube. Te agradeço, Senhor, por tudo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tem nos dado. Desperta em nós um coração excelente. Traga para junto de nós pessoas que Te amam de verdade, pessoas que têm os olhos em Ti e não no ouro nem na prata deste mundo, mas pessoas que têm o coração no reino de Deus. Nós vamos passar como a erva do campo, mas as obras que nós fizermos permanecerão por muito tempo e falarão sobre nossa vida, sobre nossa existência. E tudo aquilo que nós investimos no Teu reino será, Senhor, depositado, creditado na conta daqueles que têm feito esta obra, pois o Senhor é um Deus que não se esquece daqueles que faz o bem a Ti. Senhor, nos abençoe, nos dê graça, traga para perto da minha pessoa, pessoas que me amam de verdade, pessoas que queiram, Senhor, fazer a sua vontade e não a delas, pessoas que têm os olhos, a visão de reino, para que esteja junto comigo, caminhando no mesmo espírito, com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma disposição. Obrigado por tudo, Senhor. Nos ajude nas nossas limitações e nos dê a Tua paz, a Tua bênção e a Tua prosperidade, no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe ricamente. Como o Senhor Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, é glória a Deus, vencemos nada. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seu passo, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo, nenhum inimigo nos resistirá. O Messias achamos suas mãos, que nos leva a possuir a terra prometida.
Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não vou calar meus lábios, não vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma missão, hoje as águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma missão, hoje as águas nunca faltarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma missão, hoje as águas nunca faltarão. Hoje as águas nunca se pararão. Deus, bendito seja o teu grande e soberoso nome. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, grandeza, a glória que tens. Tu te encontras comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, e apesar da glória que tens, tu te encontras comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, abençoa a tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que, Senhor, tem nos dado de te servir, Senhor, no nosso tempo. Graça te damos, ó Criador do céu e da terra, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem colocado ao alcance de nossas mãos e por tudo que ainda o Senhor vai colocar.
Senhor, traga pessoas que somem conosco, traga o teu povo para aprender a tua palavra. Nossos cultos pela manhã aos domingos e no culto de celebração à noite. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmão Celso. Aleluia. Glórias. Amém. Amém, igreja. Boa noite a todos. A última vez que estivemos aqui, pela misericórdia de Deus, eu comecei a falar de um assunto que seria sobre a lei da liberdade perfeita. Que venha a ser isso. É uma coisa que muitos leem na palavra, mas não conseguem discernir exatamente o que vem a ser isso. E eu deixei uma introdução na última pregação, no último momento de pregação, onde eu fiz questão de fazer uma definição. Primeiro, o que é liberdade? Então, nessa introdução, eu vou até voltar a ela só para você ter um posicionamento, que a melhor parte, onde eu melhor encontrei a definição de liberdade para o contexto cristão, tá? Porque se você for no dicionário do Aurélio, que é onde eu até consultei, quando você fala de liberdade, você vai ter diversas vertentes para falar sobre liberdade. Aleluia! Só que o que a gente falou foi numa vertente voltada para a filosofia. Perdão. Então diz assim, lá no Aurélio: aptidão particular do indivíduo, ou seja, ela pertence à pessoa, pessoal de cada um, de escolher de modo completamente autônomo, ou seja, é de livre escolha da pessoa, expressando os distintos aspectos da sua essência ou a sua natureza. Aí começa como se diz, afunilar o que se deduz por liberdade. Como assim, irmão Celso? É simples. Ele diz o seguinte: expressando os distintos aspectos da sua essência ou a sua natureza. Ou seja, qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? Se você não souber isso, você não vai saber o que a liberdade, dentro do teu contexto, verdadeiramente ela vai representar para você. Tá? Então, na introdução da última pregação, eu fiz 2 questionamentos. Você só vai conseguir entender sobre a lei da liberdade se você entender e souber o que Deus representa para você e o que você representa para Deus. Se você não tiver noção das respostas dessas 2 perguntas, você vai estar provavelmente em muitos momentos em dúvida do que vem a ser a liberdade para você. Então, primeiro, temos que ter o aspecto e a natureza, a essência e a natureza do nosso Deus, para aí então encontrarmos o verdadeiro, a verdadeira definição de liberdade para o cristão. Eu não estou falando da liberdade do mundo.
Eu não estou falando, como diz lá mesmo, eu comentei sobre isso, sobre libertinagem, que é um sinônimo de liberdade, mas para pessoas que têm uma vida devassa. Não estou falando disso. Então você tem que entender isso primeiro, para depois você cair dentro do entendimento do que significa a lei perfeita. Tá? Agora, onde está escrito, irmão Celso, sobre a lei perfeita? Bom, 2 versículos na epístola de Tiago. Lá em Tiago 1:25, Tiago diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, olha que ele chama atenção, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. O que significa fazedor da obra? Aquele que pratica a palavra, aquele que pratica a vontade de Deus. Este tal será bem-aventurado nos seus feitos, ou seja, ele será feliz em tudo que ele fizer. Olha que aqui já vem, Tiago já define uma consequência que vai acontecer, que seremos felizes se dermos valor, se respeitarmos, se formos atentos à lei da perfeita liberdade. E nisso perseverarmos, ou seja, nos aplicarmos o nosso coração, não sendo ouvinte esquecido e praticando a lei da perfeita liberdade. Tá? Tiago 2,12 diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Olha só, aqui você tem que prestar muita atenção nesse versículo. Ele diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados. Ele está dizendo que você vai ser julgado pela lei da liberdade? Não. Ele está dizendo que devemos agir, a nossa conduta tem que ser como se fôssemos, ou seja, temos que levar em consideração a lei da liberdade na nossa vida, tá? Como se dependêssemos até que dela para sermos julgados. Ele não está dizendo que você vai ser julgado pela lei da liberdade. Entenda isso, tá? Então ele disse: fôssemos não quer dizer que seremos, é como se fôssemos. É uma questão só de uma apresentação, de a gente viver de uma forma em que, como se estivéssemos vivendo pela lei da liberdade, a gente vai ser bem-aventurado. Agora, um grande problema que existe no evangelho atual é que, infelizmente, a maioria dos crentes e cristãos que não, como se diz, não estão habituados à leitura da palavra, eles, toda vez que eles veem a palavra lei, eles naturalmente, eles já levam essa lei para a lei mosaica, para a lei de Moisés. E, gente, vocês têm que entender que não existe só a lei de Moisés. Existem outras leis que provêm de Deus, que são, assim como os princípios de Deus, eles são irrevogáveis e imutáveis. Deus não vai mudar o princípio dele, tá? Lembra que da última vez eu falei da situação, quando respondi sobre o que Deus é para você, o que você é para Deus? Deus, por ser o nosso Criador, nós somos criaturas de Deus, só passamos a ser filhos de Deus quando somos enxertados na videira através da obra, do sacrifício do Senhor Jesus. Até lá somos criaturas porque não o conhecemos,
entendeu? Não tínhamos conhecimento dele. Então até lá somos criaturas, somos como um gato, como um peixe, como um cachorro. Essa é a verdade, tá? Só passamos a ter, sermos considerados filhos de Deus a partir do momento em que nós verdadeiramente aceitamos o Senhor Jesus de todo o coração. Bom, continuando. Então há muita dúvida e há muita falácia quando você fala de lei, porque por muitas vezes até o próprio apóstolo Paulo, para explicar sobre a lei, traz, como lá em Gálatas, como na epístola de Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, mas não há comprovação disso, em outros lugares, como Romanos e tudo mais, que vai se falar muito sobre lei. Há muita confusão da parte dos cristãos, na maneira de se portar, no entendimento do que se é a lei, tá? Então eu gostaria de começar falando sobre Gálatas, né? A carta de Gálatas é uma carta onde Paulo vai repreender os Gálatas, porque eles estavam retornando à adoração dos deuses pagãos e muitas vezes estavam permitindo, com falsos mestres, estavam introduzindo novamente o judaísmo na igreja de Gálatas, e ali Paulo repreende os Gálatas. E ali ele vai fazer uma exposição. Então vamos começar por essa parte, para você começar a entender do que vem a ser a lei, para você poder diferenciar sobre a lei da liberdade, porque senão vai ter confusão. Então diz assim, Gálatas 5:1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, Jesus, aleluia, Paulo diz para Gálatas para permanecer firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, e não tornei-nos a se colocar debaixo do jugo da servidão. Que servidão é essa, irmão Celso? O pecado, pessoal. Esse é o grande motivo. A lei, ela veio, muita gente faz confusão em relação ao que é a lei. Tem a lei como se fosse algo ruim. Nada que Deus criou é ruim. Tudo que Deus fez foi santo, perfeito. Só que o pecado não nos dava, não permitia, antes de sermos lavados e remidos pelo Senhor Jesus, o pecado não dava condição para que o homem pudesse completar a lei, exercer a lei, obedecer a lei. E Paulo vai deixar claro isso. Continuando. Então, ele fala muito e fala em relação à lei de Moisés. Aí Paulo fala realmente sobre a parte da lei de Moisés, que muitas vezes as pessoas queriam trazer partes da lei que foram modificadas para dentro da igreja. E Paulo ele estava tentando mostrar aos Gálatas que não era bem assim. Quando você fala da lei, você vai ver que existem outras leis. Vou citar um exemplo: lei da semeadura e colheita. Isso não tem como mudar. Isso é um princípio bíblico. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Você não planta arroz para poder colher feijão. Isso é uma lei de Deus. Não há mudança. Deus não vai mudar isso.
Existe uma lei chamada lei moral, que eu não quero entrar nesse momento, que são uma outra coisa, uma outra história. Tem a lei da liberdade, existe até outras. Eu só quero te especificar e exemplificar que a lei mosaica era uma das leis. Então, quando você lê a Bíblia e ouve falar de lei, você tem que entender de que lei está se falando. E não sair atropelando e achando que toda vez que fala de lei, fala da lei de Moisés. Mais à frente, você vai ver dentro da Bíblia que Jesus trouxe uma nova lei, do qual nós temos que viver sobre ela. E aí? Aleluia. Mas muita gente não aceita isso, acha que porque estamos na graça, toda a lei foi abdicada. Meu amigo, é um erro grave. A gente vai mostrar isso dentro da palavra. Então vamos lá. Então os princípios de Deus são irrevogáveis e são imutáveis. Há coisas que você não tem como mudar. Em Gálatas, Paulo quis dizer que não são viver pelas regras que nos leva à salvação. Se fosse assim, o sacrifício de Jesus seria desnecessário. Então, por quê? Nós, pela fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5,5 diz assim: porque nós, pela fé, aguardamos a esperança da justiça. Existe um erro, né? Quando você vê essa palavra esperança, na tradução do português, ela não está bem traduzida. Por quê? E uma esperança, quando você fala no português, dá a entender que ela pode acontecer ou não. Eu tenho esperança de hoje chover. Você não tem certeza se vai chover. Mas essa esperança que a palavra de Deus diz, a palavra no grego, é a palavra élpida. Essa palavra, quando você fala sobre esperança, ela é garantia que vai acontecer. Então, quando nesse momento você lê na palavra de Deus, aqui no português, fala sobre esperança, muitos acham que há possibilidade de acontecer. No grego, não. É certo de acontecer, tá? Então, nós aguardamos a esperança da justiça. A esperança da justiça é o sacrifício do Senhor Jesus. Nós fomos salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus e pela fé. Entendeu? E os Gálatas ali estavam voltando, retornando, querendo retornar a estar sobre o jugo da lei mosaica. Então Paulo, ele quis dizer que a religião e o que fazemos e o que deixamos de fazer, isso não vai nem aumentar, nem diminuir o que Deus tem por nós. Se vai aumentar a nossa obra ou não, isso não vai aumentar em nada o que Deus requer ou enxerga em nós. Ele não vai deixar de amar mais a gente se fazemos mais ou menos obra. E nem vai deixar de amar mais a gente se estivermos pecando ou não, porque o amor dele é completo. Por quê? Porque ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele levou o filho dele à cruz para nos dar a oportunidade de um resgate. Agora cabe somente a nós, pela fé, crer que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então, quando a igreja de Gálatas ela foi advertida, admoestada por Paulo, foi por quê? Porque muitas vezes ela queria retornar a um jugo que não se deve mais. Esse é uma das coisas que muitas vezes cria confusão na igreja. Gálatas 5:6 diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão,
nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, Jesus nos traz uma paz reconfortante, que ainda que venha eu vacilar, pecar, Ele já morreu por nós e nos dá a oportunidade de nos levantarmos e se arrepender e prosseguirmos no processo de santificação. O que vai nos trazer a garantia de estarmos na presença de Deus é que a partir do momento que reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos num processo de santificação. Por que processo? Eu não fui santificado quando eu aceitei Jesus e fui batizado? Sim. Ali você foi santificado. Agora, não interprete que essa santificação é eterna. Não, ela é posicional. Ela ali, você iniciou a tua santificação. Todo o teu pecado foi lançado no mar do esquecimento pelo Senhor Jesus. Mas todo pecado que você cometer, se você não se arrepender, porque nós somos sujeitos ao erro, você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Aleluia! Só que as pessoas interpretam muito mal isso. Veja que Paulo diz que quem é do Espírito é do Espírito, quem é da carne é da carne. Ou seja, você nasceu de novo no Espírito. O teu corpo não nasceu de novo. Tem gente que passa pelas águas e acha que eu me tornei uma nova criatura espiritualmente, mas a carne continua em você. A carne, eternamente, enquanto estivermos nesse corpo, ela vai militar contra a vontade de Deus, porque a nossa natureza, ela foi contaminada no momento em que nascemos, através da reprodução, do pecado de Adão lá, a partir da reprodução do homem, viemos a o quê? Isso começou a ser reproduzido. Todos nós nascemos como pecadores, entendeu? Nós, pela fé, somos resgatados a Deus. Então, entenda isso. Você vive um processo de santificação. Em Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, foi chamado à liberdade o quê? Porque você saiu da servidão do pecado. Você não foi chamado à liberdade para fazer o que você quer, não, irmão. Quando ele diz que você foi chamado à liberdade, você foi chamado porque você saiu do jugo do pecado. Em momento nenhum ele está dizendo aqui que você tem que continuar pecando, ou que agora, porque você está na graça, você pode pecar à vontade, porque você já está salvo. Ele continuando, para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então ele vem mostrando aqui que devemos permanecer, né, no amor de Deus, porque isso é mandamento divino. Depois nós vamos falar sobre os mandamentos de Jesus, que Jesus deixou. Então, a liberdade que o Evangelho proporciona, ela diz respeito à libertação do poder do pecado sobre o homem, e não consentimento para o homem pecar. Você tem que ter esse entendimento, porque tem muitas pessoas que acham que porque estão pela graça, eles agora não têm problema de pecar, e começam a exercer ou executar pecados que não provém. Pecado é pecado, e você se contamina diante de Deus. Com licença. Então Gálatas
ele vem fazendo um tratamento para a igreja de Gálatas. Paulo faz um tratamento à igreja de Gálatas, refletindo sobre este assunto. Agora, vamos para uma outra parte que se refere também à parte que muito se tem confusão ainda da lei. Olha o que João diz, capítulo 1, versículo 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Em Gálatas, estou falando de João, para tu ver o que João falou. Agora, indo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25, ele diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, quando você estava debaixo da lei, quando você estava sobre a lei de Moisés, você estava guardado debaixo, encerrado para uma fé que havia de manifestar. Que fé era essa? A fé no Filho de Deus que estava vindo, no Messias, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, continuando, de maneira que a lei nos serviu de aio. Você sabe o que quer dizer aio? Aio era um escravo que era encarregado de proteger geralmente uma criança. Ele levava essa criança na escola, ele vigiava a sua conduta, ele até, dependendo da autorização do pai, que dava a ele, até castigar a criança ele podia. Por quê? Porque ele estava responsável por aquela criança. Isso é um aio. Ou seja, nos tempos de hoje seria uma babá. Teoricamente, o aio é uma babá. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo em Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio. Ou seja, a lei era como se fosse uma babá nossa. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei foi um aio que nos trouxe a conhecer o Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Ou seja, ele aqui completa aquilo que ele falou lá em todo o livro de Gálatas. A fé, a lei mosaica, ela serviu para nos levar a Cristo. Quando Cristo veio, isso foi mudado. Por quê? O Senhor, ele não veio extinguir a lei. O próprio Senhor Jesus diz que ele veio cumpri-la. Só que após o seu cumprimento, o Senhor Jesus, como se diz, houve mudança de lei. Como assim, irmão Celso? Agora você tem que ir lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Por que ele diz isso? Que o Senhor Jesus,
na Epístola aos Hebreus, ele é caracterizado como o nosso novo e único sacerdote, segundo o sacerdócio de Melquisedeque e não o de Arão, que esse foi dado por Moisés e era o sacerdócio levítico. Então, tem o 26. Não, e aí o versículo 26 diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Mudança não é extinguimento, não foi extinguida a lei. Houve mudança de lei. Esse é o grave erro que as pessoas têm na hora de interpretar a palavra, achando que a lei deixou de existir. Não, ela foi aprimorada pelo Senhor Jesus. Ela foi aprimorada, até mesmo simplificada. Por quê? Porque deixou de se exigir aquela quantidade de leis que eram aos judeus, para você ter uma lei própria regida pelo Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Então, o que houve foi uma mudança de lei, porque houve mudança de sacerdócio. E não houve extinção de lei, como muitos interpretam, tá? Agora, Romanos 8, 3, 4 diz assim, Paulo: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Olha o que Paulo diz. Aleluia. Que a lei estava enferma pela carne. Só para poder explicar esse pedaço, eu vou lá em Romanos 7,14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, querido, a lei nunca foi ruim. Paulo mesmo diz num capítulo anterior, num versículo anterior, que a lei é espiritual, ela foi dada por Deus, ela foi dada por Deus para nos regrar, para nos ajudar a alcançar o bem. Pode ver que lá em Deuteronômio 28, quando o Senhor fala sobre bênção e maldição, o que ele fala? Olha, se você seguir o bem, se você fazer o que é certo, você vai ter todas essas bênçãos. Porém, se fizeres o que é mal, irá sobre ti essas maldições. Então a lei era para trazer o homem para próximo de Deus, não era para afastar o homem de Deus, tá? Mas aí, como voltando aqui em 8:3, ele diz assim: visto como estava enferma pela carne, ou seja, ele diz que era impossível que a lei viesse a exercer aquilo por qual foi proposto. Por quê? Porque ela estava enferma pela carne. O que quer dizer isso, irmão Celso? Que ela estava contaminado, não a lei, nós, contaminados pelo pecado, por ainda não termos recebido o Senhor Jesus. Estou falando do período ainda da lei mosaica. O homem era incapaz de fazer com que a lei viesse a ser complementada, e com isso ele não conseguia adentrar, por exemplo, ao que Deus deseja que venhamos adentrar, que é dentro da presença. Então, cara, o homem, como Paulo diz no 7,14, ele é carnal, ele é carne. Porém, a lei, ela é espiritual, a lei é bênção, não é maldição, como muitos acham aí, tratam a lei como se a lei fosse uma maldição. Continuando,
Bom, vou voltar só para pegar novamente o meio. Então, Aleluia. Romanos 8:3-4 diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Vou parar para explicar. Poxa, você não vai falar o versículo? Não, vou explicar porque tem muita gente que não consegue compreender isso. Olha o que ele diz: Deus enviando o seu Filho em semelhança. Semelhança é igual? Não. Semelhança é parecido. Por que ele está dizendo em semelhança da carne do pecado? Porque Jesus, ele nasceu de Maria, de uma mulher. Porém, ele não conheceu o pecado porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não foi gerado por José. Por isso que ele diz assim: seu filho em semelhança da carne do pecado. Então quer dizer, ele veio como homem, foi gerado por uma mulher que vem do pecado, porém não conheceu o pecado por ter sido gerado verdadeiramente pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus era o unigênito de Deus, ele não conheceu o pecado. Continuando o versículo, ele diz: pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, hoje nós somos cumpridores da lei pela fé, porque quando aceitamos o Senhor Jesus e andamos nos seus caminhos, é o que muita gente desvia nessa hora, nós somos justificados, e aí cumprimos, se cumpre em nós a promessa de Deus. Aleluia. Então, querido, nós somos um motivo de cumprimento da promessa de Deus. Mas quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aleluia, tá? Então a lei, ela é cumprida em nós por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Amém? Então há muita confusão muitas vezes quando as pessoas tratam sobre lei. Aleluia. Romanos 5, versículo 12 também diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, ele fala aqui de quem? De Adão. Então ele fala, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, quando Adão pecou, o pecado entra em Adão, e a partir dele, quando ele reproduz, todos que nasceram, vieram de Adão, que são todos nós, eles foram gerados com pecado, incluído no seu DNA, dentro de você já. Quando diz que somos pecadores, não quer dizer que somos pecadores porque nascemos do pecado. Não, é que quando Adão transferiu esse pecado no momento em que nós fomos reproduzidos. Por isso que o homem, ele é morto em delitos e pecados. Por isso que Paulo diz isso. Por quê? Porque não temos salvação. A única forma de sermos salvos foi o que aconteceu. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, principalmente nos versículos 45 a 49, Paulo vem explicando que havia necessidade que o último Adão, quem é o último Adão?
Jesus. Ele viesse a trazer para nós a mudança dessa condição. Por quê? Entenda, Adão era homem? Sim. Se deu uma paradinha aí, pessoal, vamos continuar. Perdão, deu uma parada aí, não sei porquê. Continuando. Então, Adão era homem? Sim. Jesus era homem? Sim. Adão foi constituído o quê? Alma vivente. O que diz a palavra de Deus? Aleluia! Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45, depois você lê até o 49, eu vou ler especificamente o 45, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Então, olha a diferença. Adão e Jesus eram iguais, eram homens. Porém, Adão era alma vivente, Jesus, espírito vivificante. Ou seja, Adão é terreno, Jesus é celestial. Simples assim. Então, por meio da vinda do segundo Adão, que foi o Senhor Jesus, ele voltou, ele trouxe a nós a manifestação do propósito de Deus nessa terra. Jesus, ele não veio só para perdoar pecados, pessoal. Muitos acham que Jesus tem só a função de perdoar pecados, e não é. Ele veio manifestar o propósito de Deus nessa terra. Qual é o propósito de Deus nessa terra? É fazer com que o homem volte à condição de Adão antes de pecar. Ou seja, a condição de você ter acesso a Deus. Aleluia! E isso foi cortado no momento em que Adão pecou. Ele foi expulso do paraíso. Ele não teve mais o acesso que ele tinha quando ele estava no Éden. Então, o grande propósito do Senhor Jesus não é perdoar pecado. O grande propósito do Senhor Jesus é nos levar à presença de Deus, a termos uma vida junto com Deus. Amém? Glória a Deus. Glória! Então, tem gente que acha que Jesus veio amenizar a lei. Jesus não veio amenizar a lei. Tem gente que acha que Jesus veio facilitar, né, para que a gente possa entrar no céu. Irmãos, estou completamente enganado. Tem gente que acha que a graça é algo para facilitar a gente ter contato com Deus. Cara, vocês não têm noção do que é a graça. O que significa a graça de Deus? As pessoas estão aí viajando, achando que a graça de Deus é aquilo que te dá condição de você chegar a Deus. Não é isso. Isso é uma das coisas que ela faz. Mas ela é muito mais do que isso. Tá? Então, o que vem a ser a graça? Quando o homem nasce de novo, ele recebe o quê? Uma nova natureza. Essa nova natureza, ela vem para você para quê? Para um empoderamento, para você vencer o quê? A velha natureza. O que a graça, principal função da graça, né, como falei, o empoderamento, ela vem trazer você condição para que você resista ao pecado, coisa que você não conseguia quando estava sobre a lei, sem o nascimento, sem ser nascido de novo.
convencido e convertido pelo Espírito Santo, sem o propósito do Senhor Jesus em sua vida. Por isso que no tempo da lei não havia essa condição. Então, aleluia! A graça, ela vem empoderar, ela vem te dar poder, ela vem te dar uma condição de você conseguir estar apto, de poder chegar e vencer a natureza terrena, natureza carnal. Paulo diz que o que acontece? Que a carne milita contra o espírito. Só que entenda, você, quando foi batizado nas águas, por acaso, o que você nasceu de novo no Espírito, a tua carne continua a mesma. A tua natureza carnal, ela não saiu de você, ela continua em você. Aleluia. O que acontece é que agora você tem condições, pela misericórdia de Deus, pela adoração, pela busca, pela intimidade com Deus, pela fé, de você acessar uma condição onde você consegue vencer o pecado. Entendeu? Aleluia. E aí você consegue o que? Se santificar, se purificar, se colocar na presença de Deus. Se você continuar achando que toda vez que você pecar, não tem nada a ver que Jesus vai te perdoar, você corre um grande risco desse pecado que você fica insistindo em fazer e não tenta lutar contra ele, que é a função da graça, o empoderamento para te dar condições. Irmão Celso, não é tão difícil. Meu amigo, a palavra de Deus diz que não há tentação que não seja suportável. Jesus, que Deus não permite que venha sobre nós tentação que não venhamos o quê? Conseguir vencer. Aleluia. E o próprio Senhor Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci todas as coisas. Nós temos que ser o que? Espelho dele, refletir a imagem do Senhor Jesus. Então é nisso que nós temos que colocar. Se insistimos constantemente a vida inteira no mesmo pecado, no mesmo pecado, no mesmo pecado, achando que Deus toda hora vai perdoar, você vai cair numa concepção não de pecado, mas de iniquidade. E aí a coisa pega. Porque iniquidade é quando você não tem mais domínio sobre o pecado e ela te condena. Então, meu amigo, você que é cristão, você que está aí, você tem que vigiar. Não permita que o pecado fique manifestando toda hora em você. Você tem meios, você foi empoderado por um novo nascimento pelo Espírito Santo para vencer o pecado e conseguir resistir às tentações. Você não tem que cair no pecado para levantar. Você tem que resistir para não cair no pecado. Essa é a grande função da graça na nossa vida. Temos que nos colocar dessa forma. Entendeu? Romanos 8:2 diz assim: porque olha só como existe a palavra lei na Bíblia e que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Olha só, Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida, e aí, você conhece essa lei? A lei do Espírito de vida? Está aí, Romanos 8:2. Você já parou para pensar nisso? Não, porque a maioria quando lê a lei, já pensa na lei de Moisés, que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Ele diz assim, que a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Outra lei, lei do pecado da morte. Está vendo como você tem que parar para prestar atenção toda vez que se fala de lei na Bíblia?
que toda vez que você lê, você já considera, mas não, ainda que essas leis, de certa forma, de que se fala aqui, tenham uma representação da lei mosaica, não quer dizer que seja ela. Esse é um grande problema, muitas vezes, das pessoas que leem a Bíblia e não atentam para esses detalhes. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar empoderado pela palavra, pela graça, aleluia, pela verdade que te liberta, amém, você não vai permitir com que a carne aflore sobre a sua vida. Amém? E aí vamos para outras coisas. Por exemplo, lei do Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz: aqueles que têm os meus mandamentos. O que é mandamento? Não é lei. Mandamento não é uma regra. É Jesus que está falando. Aleluia! João 14, 21. Está lá. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. Qual é a condição de você garantir que você pode falar o que quiser, mas eu só vou acreditar porque Jesus só acredita que você ama Ele quando você guarda o quê? O mandamento dele. Aleluia. Se você não guarda o mandamento, meu amigo, você pode falar da boca para fora que ama Deus, mas se você não faz a vontade de Deus, tu é mentiroso. Isso que é verdade. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, meu amigo, já tem aqui o mandamento de Deus. Ele já fala do mandamento dele. Na verdade, isso aqui não é nenhum mandamento, mas ele aqui esclarece que aquele que o ama é aquele que faz a sua vontade, aquele que segue os seus mandamentos. Aleluia! Glória. Se existe mandamento, existe lei. É como eu falei, houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. A lei não deixou de existir, tá? Então, em João 13:34, Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou. Ou agora é o mandamento de Jesus: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Irmão, parece ser fácil, mas não é. Olha o que ele disse aqui: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Ele não está dizendo para você amar do teu jeito. Ele está falando para você amar como Ele te amou. Tu tem noção disso? Esse é o verdadeiro mandamento de Jesus. Ele não quer que você ame o teu próximo só porque você diz que o ama. Ele quer que você o ame como Ele te amou. Tem noção disso? Ou seja, Ele quer que você morra pelo outro, pelo teu próximo, porque foi isso que Ele fez por nós. Ele quer que você seja castigado, se necessário for, para que o outro seja beneficiado. Como que não existe lei? Como que essa lei é permissiva a qualquer coisa? Como assim que o pecado pode retornar a nós? Tem nada disso escrito aqui nos mandamentos de Jesus, não. Continuando: que também vós uns aos outros vos ameis. Então, não é só amar como você considera o que é o amor, é amar como Jesus considerava o que é o amor. É muito mais profundo. Quando
Paulo ele fala que o fim da lei é Cristo, ele fala da lei de Moisés. Porém, na mudança de sacerdócio, como eu já falei, houve mudança de lei. E o Senhor Jesus aprimorou a lei. Que isso, irmão Celso? Como assim que Jesus aprimorou a lei? Bom, vamos em alguns exemplos. Primeiro, quando Jesus falou sobre adultério, o que ele falou? Na lei, você não podia adulterar. Adulterar era o ato de você ter relações sexuais indevidamente com uma outra mulher fora do casamento, ou até mesmo uma esposa de uma outra pessoa. Isso é um adultério, completamente proibido pelo mandamento da lei. Jesus diz o seguinte: se você desejar ou pensar desejando uma outra mulher, só no teu pensamento você já está adulterando. Qual era pior? Lá na lei de Moisés ou agora na lei de Jesus? Foi aprimorada a lei ou não foi? Ficou mais difícil ou não ficou? Irmão, é muito sério. Jesus fala o seguinte: ame os seus inimigos. Isso não tinha na lei de Moisés. Jesus fala: orar pelos que te perseguem. A lei de Moisés não falava isso, mas isso é a ordem de Jesus. Então, querido, você está muito enganado achando que pode sair fazendo o que quer porque você está sobre a graça e ela vai te dar a condição de ser salvo. Não, você está completamente enganado. Jesus, ele transforma a lei em algo que só pela graça, aí sim, só através do poder da graça de Deus você consegue exercer essa condição de atender à vontade e os mandamentos do Senhor Jesus. Então Jesus não veio revogar a lei, ele veio aprimorar a lei, tá? Entenda isso. Então por que eu venho falando sobre tudo isso? Para que você consiga entender que toda vez que se fala em lei na Bíblia, não significa exclusivamente que você está falando da lei de Moisés, tá? Então, quando em Romanos diz que o preceito da lei vai se cumprir em nós, como eu já comentei lá no versículo, acho que capítulo 8, 4, 3, se não me engano, ele está dizendo que na nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco, a obediência à lei será viabilizada pelo novo nascimento em Jesus Cristo. Amém? Então, a graça é uma força capacitadora para que eu e você possamos andar em santidade. Aleluia! Que isto é o importante. As pessoas não param para dar importância nisso. Lembre que sem santificação você não verá a Deus. Ah, mas eu fui santificado, eu fui justificado quando Jesus perdoou meus pecados. Sim. Agora, e depois? Quanto você já pecou? Você se arrependeu em alguma vez dos pecados que você fez? Você está lutando
contra a tentação ou está aceitando que o pecado a cada dia vença você? Esse é o grande problema. Então, agora iremos lá sobre o verdadeiro motivo, que é a lei que se diz, né, a lei da perfeita liberdade. Voltando lá em Tiago, capítulo 1, 25, diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, olha bem o que ele está dizendo. A lei perfeita da liberdade. Olha onde as pessoas vão. Tá? Você nasceu um pecador. Tua essência era do pecado. Apesar de você ter sido criado por Deus, a tua essência era maligna por estar o quê? Sobre o jugo do pecado, e porque o pecado faz separação de Deus, você ficava impossibilitado de quê? De ter acesso a Deus. Então, agora eu vou falar sobre uma coisa que eu não gosto de falar sobre isso, porque dá muita confusão, mas infelizmente eu tenho que dar o meu parecer. Aleluia. Respeito a todos que acham, né, que livre-arbítrio não existe. Mas eu discordo em número, gênero e grau de você. Por quê? Lembra por que eu frisei lá no início que para você saber o que é liberdade, você tem que saber a natureza e a essência de quem, do que se refere a você como indivíduo, para saber e ponderar o que é a liberdade para você? Então, meu amigo, aquele que tem a essência e a natureza de Deus, ele reconhece que a lei, ela é bênção. E quando você é falado de liberdade, ele está falando na essência e na natureza de Deus. Ou seja, liberdade do quê? Do pecado, e não das regras, princípios imutáveis que são de Deus. Por isso que eu falei da lei da semeadura, que aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Por isso eu comentei de que quando você é liberto por Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, do pecado, que você se liberta do pecado, não quer dizer que você está livre da lei de Jesus. Então a pessoa vai e diz o seguinte: ah, mas aí não há livre-arbítrio. Como que não há? Se ele te dá liberdade de escolha, de você escolher o caminho bom ou o caminho mau, aí você vai dizer: ah, sim, mas aí eu não... Opa, tu está esquecendo da essência e da natureza. Porque o cara que diz que não tem livre-arbítrio, ele está numa natureza diferente da essência do nosso Deus. Aí ele cai em libertinagem, aí ele cai naquilo que ele quer, aí ele cai no que... Pô, até esqueci o termo. Aí ele cai numa anarquia. O que é anarquia? É onde não existe regras, é onde todo mundo faz o que quer. Meu amigo, o Senhor Jesus, quando ele fala de livre-arbítrio, ele nunca falou que livre-arbítrio é anarquia. Ele nunca pronunciou ou descreveu que o livre-arbítrio
tem consideração sobre esse aspecto, porque isso não é da natureza dele. Ele crê que você é inteligente para conhecer a natureza de Deus, a essência de Deus, e saber que a lei é espiritual e benéfica, e que apesar do Senhor Jesus ter mudado, aprimorado a lei, ela é essencial para nós. Entenda, se você está sobre o pecado, me diz, se você está sobre o pecado, você não conheceu Jesus, você está fazendo o que você quer, você está liberto? Você é livre? Não, amigo, você é escravo do pecado. Que livre-arbítrio é esse que você quer? A pessoa quer o seguinte: ela quer fazer o que dá na telha, de qualquer jeito, e não pagar a consequência. Deus nunca disse que ia ser assim, e nunca declarou que isso é a vontade dele. O livre-arbítrio de Deus é entre você escolher de fazer o bem ou fazer o mal. Agora, você acha que livre-arbítrio é fazer o mal e não ter consequência? Amigo, você ainda é criatura de Deus, querido. Você não nasceu de novo. Você acha que entende das coisas. Meu amigo, a gente não está numa democracia. Ou você aceita a essência e a natureza de Deus, ou aceita de Satanás. Por quê? O que você quer é a natureza e a essência de Satanás. Então, amigo, não concordo quando você diz que não existe livre-arbítrio. O que existe é uma má interpretação que as pessoas condicionam que a anarquia, a libertinagem, fazer o que quer é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio na natureza e na essência de Satanás. Na essência de Deus é fazer o quê? Aquele que me ama honra os meus mandamentos. Aleluia. Honra os mandamentos do meu Pai. Aleluia. É isso que é ser de Cristo. Você fazer o que você quer não é ser livre. Você está você está condenado, você está escravizado pelo pecado. Jesus te libertou do pecado, meu amigo. Ele não te libertou da lei. Você tem que colocar a tua consciência para entender que quando se fala sobre livre-arbítrio, é livre-arbítrio dentro da essência, natureza do que se requer Deus e não do que se requer Satanás. Aleluia! Por isso que eu fiz questão da última vez parar, falar do Aurélio, dizer um pouco sobre a essência de tudo isso, para que você entenda, com todo o respeito aos meus irmãos que declaram que livre-arbítrio não existe. Claro, esse livre-arbítrio que você quer realmente não existe, está lá na Bíblia de Satanás. Agora, o de Deus não é isso. O problema está na compreensão. Qual a essência que você está? Porque na essência de Deus, Ele te libertou, livrou você do pecado, te deu a condição de ser justificado, santificado, e abriu para você um processo onde você vai trilhando a santificação até ou a volta de Jesus ou nós partirmos desse mundo, né? Até lá, querido, você tem que se santificar, porque se você não se santificar, você vai ficar para trás, e ponto final. Esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, isso é história da carochinha. Isso não vem de Deus. Não, é que Deus escolheu uns para o bem e outros para o mal. Não, meu querido. O que existe é que muitos da natureza maligna não se permitem com que Deus possa tratar a sua alma. Deus não criou alma para inferno.
Deus não criou o inferno para o homem. Ele criou para Satanás e os seus anjos, os seus demônios. Porém, o homem, por sua natureza adâmica, pecadora, ele vai, faz questão, gosta de atender à vontade de Satanás, escolhe Satanás como Deus. Simples assim. Irmãos, é muito sério o que eu estou te dizendo. Aleluia. Não deixe com que muitas pessoas que vão a púlpito vão massagear o teu ego, achando ou fazendo com que você venha estar achando que está numa condição maravilhosa. Você está numa condição maravilhosa desde que você esteja andando nos mandamentos de Cristo. Se você estiver fora dos mandamentos, querido, você corre um risco tremendo de, no momento em que ele voltar, você chegar lá e começar a bater na porta. Senhor, abre para mim. E ele diz, algumas traduções diz, olha, eu não vos conheço, mas na verdade ele diz assim, porque Jesus conhece a todos, não tem como ele não conhecer. Então, na verdade, a tradução certa teria que ser, eu não vos aprovo, eu não vos aprovei. Aleluia. E aí, meu amigo, a porta está fechada para você, só tem um local para você ir, e é desagradável. Então, irmão, de todo o coração, estou tentando, dentro da palavra de Deus, trazer um esclarecimento para muitas pessoas que confundem a lei de Moisés com outras leis, acham que a lei foi abolida, e não foi, ela foi modificada, assim como o sacerdócio de Cristo. E ela permanece aprimorada pelo Senhor Jesus. E eu deixo aqui a paz a todos vocês. Não quero, essa mensagem não é para assustá-los. Essa mensagem é para educá-los e fazer com que vocês permaneçam na fé, se apeguem ao Senhor Jesus. Se essa palavra te chamou muita atenção, se sentiu abalado porque acha que não está fazendo conforme foi falado aqui, querido, joelho no chão, glória, se humilha diante de Deus, se arrepende de todo o teu coração. Ele é fiel e justo para olhar o teu coração e dizer, não, meu servo, tranquilo, bendito continua a sua seja o santificação, mas vamos nos esforçar para que a gente venha vencer as tentações e não venhamos fazer com que o nosso pecado de pecado se torne uma iniquidade. E aí a coisa começa a pegar. Amém? A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, a todos vocês, que o Espírito Santo possa abençoá-los em o nome do Senhor Jesus. Passa a palavra ao pastor Américo. E glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Que maravilha, como Deus falou. Foi um seminário, oh glória, que maravilha, né, Jesus? A lei é perfeita. A nossa irmã Lucília está aí se alimentando da mensagem, o nosso irmão Miguel Campanharo também está aí com a gente, e outras pessoas vão curtir ainda esta live, este culto, esta mensagem. Quero glorificar a Deus por esta palavra. A lei é perfeita e o homem carnal, mas Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição, o Evangelho de João nos diz que Ele nos deu poder, nos apoderou para ser filho de Deus por meio da palavra e da observação da mesma, que se chama santificação. E é por esta palavra que Deus tem a comunhão, ou seja, a intimidade com seus filhos. Por isso que a palavra, aqui no ministério Guiando o Rebanho, ela tem a primazia. Tem que se pregar a palavra, tem que se pregar esse evangelho. Isso é evangelho. Louva a Deus pela vida do nosso irmão Celso, homem de Deus, que está aqui com a gente, e tem sido uma bênção.
E só falta você vir aqui nos ajudar, colaborar conosco. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero adorar o Senhor agora nesse momento. Vamos orar a Deus pelas nossas ofertas, pelas ofertas do culto. Vamos glorificar ao Senhor. O nosso irmão vai aqui recolher, estará honrando a Deus também. Daqui a pouco nós vamos orar pela oferta. Eu vou orar pela oferta do culto. Vou glorificar a Deus. Amém. Quero convidar você a participar dos nossos cultos. Estamos aqui precisando de levantar um grupo de consagração. Estamos aqui precisando de obreiros que queiram trabalhar na obra. E tem coisas que nós devemos louvar a Deus. Há situações na vida da gente que não adianta você dizer, eu não queria, mas às vezes é até bom, né? Até bom para a gente ver a qualidade de pessoas que vão se aproximar de nós. Fariseu, ele se assenta na cadeira de Moisés. Já o nascido de novo, ele come 1 quilo de sal. Ele vai comer 1 quilo de sal. Então, Deus, quando enviar, vai enviar coisas boas. E é isso que ele tem falado. Eu creio que Deus vai enviar seus filhos para este local. E creio que, como Gamaliel disse, né? Se esta obra for de Deus, ninguém impedirá. Então vamos orar pelas ofertas. Estarei aqui orando pelas ofertas. Pegar o gasofilácio. Hoje eu mesmo vou orar pelas ofertas. Senhor, abençoa a oferta do teu povo. Abençoa a generosidade dos teus filhos. Abençoa o dízimo, o sacrifício financeiro que eles fazem, Pai. Te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado porque somos pouco, mas poucos escolhidos por Ti. Te damos graças, Senhor. Nos abençoa para que venhamos a dar melhor condição a este local que nós estamos. Até que o Senhor, por sua vontade, pelo seu braço, pela sua destra, nos tire deste local para um lugar escolhido por Ti. Seja louvado e engrandecido o Teu nome, prospera o Teu povo, receba com aroma suave a oferta do Teu povo, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. É um prazer tê-los conosco, é um prazer saber que a nossa irmã Lucília está com a gente, ela está lá do Rio Grande do Sul, papando esse maná espiritual, né, minha irmã? Que hoje em dia não é querer se gabar não, mas nós temos que dar honra a quem tem honra. Não é qualquer lugar que você come um alimento desse, né? Não é qualquer lugar que você come um alimento. Hoje em dia estão trocando o trigo, o maná escondido que Deus tem para dar ao seu povo, pelo ouro e a prata deste mundo perecível. Então é melhor que nós venhamos a pregar o maná divino, que o maná traz sustância, e a sustância te dá força para você adquirir riqueza. Tem muita gente atrás da riqueza, mas não tem sustância, não tem força para buscar a riqueza que Cristo nos dá. Vamos orar para encerrar nosso culto. Quero agradecer a Deus por tudo. Senhor, muito obrigado pelo culto desta noite, por esta palavra tão gloriosa, por este alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, concedido. Te louvo pela vida do teu servo que trouxe essa palavra, que o Senhor possa usá-lo, capacitá-lo mais, para que possa alimentar o seu povo na beleza da tua santidade, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Nos ajude, estenda o teu braço poderoso sobre nossas vidas. Guarda-nos de todo mal, leva para nossas casas, dai-nos uma noite de revelação da tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, pela sua presença neste lugar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Um abraço, até o próximo culto.